O Papa Bento XVI, no ano de 2007, publicou a sua segunda carta encíclica, intitulada Spe Salve, a respeito da esperança cristã, da virtude teologal esperança. Nós temos as três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. E nesta encíclica que fala a respeito da esperança cristã, lá num certo momento o Papa Bento XVI fazia uma alusão, uma referência a um texto, a um pensamento do grande santo São Bernardo de Claraval. E São Bernardo de Claraval dizia que Deus, na sua magnitude, na sua grandeza, porque Deus é absoluto, Deus é infinito, Deus é perfeitíssimo. O nosso Deus, sendo perfeito, sendo eterno, não pode padecer, mas pode compadecer-se. Isso aí é importante. Deus se compadece. Deus é sensível ao sofrimento humano. E as leituras de hoje que nós escutamos colocam muito bem esta situação. A leitura da profecia de Jeremias. Jeremias viveu no período do exílio. É tido como um profeta da consolação. Consola o seu povo, que estava há mais de 100 anos exilado na Babilônia. Está exilado, está na escravidão, está no sofrimento, está longe de casa, longe do culto, longe do templo, dos familiares e da sua fé. 100 anos sofrendo, agora nós temos esta profecia. E é importante lembrar que em quase todas as outras profecias, esses profetas da esperança, da consolação, fazem com que o povo assuma a sua voz, o seu clamor, os seus pedidos. Hoje é o próprio Deus que é o protagonista, é o próprio Deus que fala a favor do seu povo. E agora o que se espera é o anúncio do retorno. O retorno do povo que sai da escravidão, que sai deste exílio, para fazer a experiência da libertação. O salmo que nós escutamos muito bem fala disso também. Salmo 125, quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca e os nossos lábios de canções. O mais interessante em tudo isso é que esse Deus que se compadece, que se comove, que se sensibiliza com a dor humana, vai reconduzir justamente algumas categorias de pessoas que para a sociedade talvez não tivessem o mínimo de valor. Deus vai cuidar do seu povo qual uma mãe que coloca uma criancinha no colo. E quem é este povo? É justamente aquele povo que é o mais sofrido, mais vulnerável, mais desprotegido. E no meio deste povo estão os cegos, os coxos, as mulheres grávidas, as parturientes. São as pessoas realmente mais frágeis, que dependem das outras. E Deus tem essa predileção especial pelas pessoas que sofrem. No Evangelho, nós podemos fazer essa continuidade da reflexão do Papa Bento XVI, quando diz que a pessoa de Jesus Cristo, assumindo as nossas dores, as nossas cruzes, exerce o ministério da consolação. E é Jesus que se comove com a situação de um homem que está cego, um homem que é cego. O cego Bartimeu,
Na realidade, não, o evangelista Marcos não diz o nome deste homem. Bartimeu significa aquele que era o filho de Timeu. Ele não enxergava fisicamente, mas escuta que Jesus, o Nazareno, saindo de Jericó, está se dirigindo a Jerusalém. E ele grita alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem de pena de mim, tem de dó da minha pessoa, do meu sofrimento. Quando aquele pobre cego grita, as pessoas tentam abafar o seu sofrimento, o seu grito, o seu clamor. Mas quanto mais impedem que ele grite, mais ele grita bem alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Para clamarmos pela misericórdia do Senhor, é fundamental, irmãos e irmãs, que nós também possamos nos reconhecer enquanto míseros, enquanto pobres, necessitados, miseráveis aos olhos de Deus, necessitados da sua graça. Grande ensinamento que este pobre cego nos deixou. Quando estamos sofrendo, por vezes nós não temos esta humildade de clamar a Deus a cura, a sua libertação e os seus favores. É importante que tenhamos a atitude deste cego Bartimeu, apresentar a nossa causa, a nossa dor, o nosso sofrimento. Jesus se sensibiliza por 2 vezes, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Filho de Davi, ele sabia que o Salvador, o Messias, o prometido, aquele que iria trazer a transformação, a esperança, a libertação ao povo de Israel, era um descendente de Davi, era o Cristo, o Messias, o enviado desde todos sempre. Jesus se aproxima, Jesus diz: chame este homem até aqui. Engraçado que os mesmos que impediam que ele gritasse, agora dão essa palavra de ânimo, coragem, levanta-te, ele quer falar contigo. E Jesus se aproxima e pergunta: o que tu queres que eu faça por ti? Mas será que Jesus não sabia? Jesus dialoga, Jesus entra em comunhão, Jesus se torna íntimo dos sofredores. É importante. Ele não diz mais filho de Davi, ele diz mestre que eu veja, mestre que eu veja. Ele não enxergava fisicamente, mas já tinha recebido o dom da fé. Acreditou que Jesus poderia realmente salvar a sua vida, tirá-lo daquele embaraço em que se encontrava. Se chama Jesus de mestre, naquele momento já se torna um discípulo, discípulo que é também missionário. Quando Jesus diz coragem, levanta-te, Jesus o chama, ele joga o manto e dá um pulo e vai ao encontro do Senhor. Jogar esse manto é desfazer-se de tudo que ele tinha, uma vida velha de pedinte, de mendigo, porque o currículo dele só era isso, cego e mendigo. Tudo que ele tinha, aquele pobre manto que o cobria nas noites de frio, que servia para que guardasse também as esmolas que ele estava recebendo. Jogou tudo aquilo fora, porque Jesus lhe concedeu uma nova visão. Aqueles que queriam calar o pobre Bartimeu são pessoas insensíveis. No mundo de hoje há tanto sofrimento, há tanta pessoa passando fome, passando necessidade, pessoas que estão também cegas dos seus próprios direitos. É triste encontrarmos profetas da corte. Hoje temos pessoas que não estão servindo a Jesus, padres, bispos, pastores evangélicos, que estão a favor de uma necropolítica, de uma política da morte, não são mais sensíveis ao dor e ao sofrimento das pessoas. Usam a doutrina como os fariseus usavam, usam os conhecimentos bíblicos para abafar o sofrimento das pessoas. Jesus
não se deixa envolver por toda uma categoria de políticos e de religiosos que são insensíveis ao clamor dos sofrimentos das pessoas. Jesus cura e liberta. Jesus devolve a visão àquele homem. Ele não tinha nome, porque nós também somos cegos. O evangelista Marcos quer se dirigir a cada um de nós que não é capaz de ver a verdade do amor, da sensibilidade de Jesus. Só Ele tem capacidade de se compadecer. Se a doutrina, a religião que nós professamos abafa a sensibilidade e nos torna pessoas frias em relação ao clamor das pessoas, nós estamos na contramão. Não estamos servindo ao Mestre e Senhor. Aquele homem é renovado, é transformado, poderia sair a outros lugares, mas imediatamente se torna um discípulo missionário, se torna um seguidor de Jesus, passa a seguir Jesus pelo caminho. Rezemos, irmãos e irmãs, o Papa Bento XVI nos ensinou, nós não podemos perder a capacidade de perdermos esta compaixão para com a dor das pessoas, a compaixão que nos faz também realizar obras de transformação, de caridade, de misericórdia. Estejamos do lado certo, do lado de Jesus, o Nazareno, humilde, aquele que assume as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas também nos liberta de todo o mal. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.